Demain peut-être, dans des journaux, paraîtront notre condamnation. C'est très possible, à cause de cette ordination d'aujourd'hui. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há pelo mundo fora uma série de cismas familiares a acontecer por questões políticas, uma dose de intolerância que chega do radicalismo à esquerda e à direita e que tem feito crescer uma direita populista alavancada na influência de Trump. Já todos experienciamos esta realidade, leva muita gente, aliás, a evitar conversas sobre política em reuniões familiares ou de amigos. Esta realidade ajuda a criar contexto para olhar para um novo braço de ferro entre um grupo ultra-tradicionalista e o Vaticano a propósito de um concílio que aconteceu há mais de 60 anos. Seguidores de Lefebvre, por tradição, rezam as missas em latim e de costas voltadas para os fiéis e querem, de novo, nomear bispos contra a vontade do Papa. Já não é a primeira vez que acontece e isso levou à excomunhão automática dos envolvidos. Depois, anos mais tarde, tanto Bento XVI como o Papa Francisco fizeram uma reaproximação, mas os lefebvrianos voltam a esticar a corda. Neste episódio, conversamos com o especialista em questões religiosas, Filipe de Avilés, colaborador do Expresso e comentador da SIC. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Filipe de Avilés. Se a fraternidade sacerdotal de São Pio X concretizar a nomeação de novos bispos sem autorização da Santa Sé, há alguma coisa que o Papa Leão XIV possa fazer para evitar um cisma na Igreja? Para evitar o cisma na Igreja, não. Na medida em que o Papa já disse especificamente que se eles avançarem com este ato, será considerado um ato cismático. Portanto, agora ele não pode retroceder e dizer que afinal está tudo bem se eles avançarem com a ordenação, porque aí seria a Igreja não só a dar parte fraca, mas a ser contraditória com as suas próprias regras de não permitir ordenações episcopais sem mandato da Santa Sé. Muitas vezes nós dizemos que isto é a fraternidade de São Pio X está ou quer ordenar bispos sem a autorização da Santa Sé, mas de facto o que está a acontecer é que eles parece estar tudo a postos para ordenarem bispos contra a vontade expressa, contra é mais do que a não autorização. Exatamente, não é uma coisa que estão a fazer às escondidas e depois dizem, se não tínhamos a autorização necessária. Não, eles já disseram que querem fazer, a Igreja já disse que não o devem fazer e eles querem avançar na mesma. Pelo menos a coisa parece estar encaminhada assim. Filipe, mas já houve, isto já aconteceu, já houve esse cisma, houve uma busca de reaproximação feita a partir do Vaticano, quer por Bento XVI, quer depois pelo próprio Papa Francisco, que acabou por dar a este grupo, pergunto, uma ideia de que tem muito poder e, portanto, poderiam voltar a fazer? Eu não acho que seja isso que esteja a passar na cabeça dos responsáveis da fraternidade. Portanto, não é uma questão de pensarem, bom, isto já aconteceu, voltaram atrás e, portanto, agora podemos fazer como nos apetecer. Eu acho que é mais uma questão de, bom, por um lado, de sobrevivência da fraternidade. Aliás, de sobrevivência, mas por duas razões. Por uma razão que é meramente biológica. Os bispos que existem estão a ficar velhos. Exatamente. Os bispos que existem estão a ficar mais velhos, é preciso bispos para ordenar padres e, portanto, eles querem ter a garantia que têm bispos novos para poder ordenar mais padres, para poder garantir a continuidade da sociedade, que mais do que um grupo de fiéis é um grupo de padres e, portanto, que servem depois a uma comunidade. E é isso que eles querem. Agora, por outro lado, estrategicamente, dá-me ideia que com o Papa Francisco
porque o Papa Francisco era uma pessoa mais progressista em termos litúrgicos e mesmo em termos teológicos. A fraternidade nessa altura era vista por muitos conservadores e por muitos mesmo tradicionalistas dentro da Igreja Católica como um reduto onde se preservava a fé, onde se preservava a liturgia, e já podemos falar disso, mas isto é muito mais do que só uma questão de liturgia, embora seja apresentado muitas vezes assim, onde se guardava assim, a verdadeira fé e a verdadeira liturgia. Mas o Papa Leão XIV já tem demonstrado uma abertura diferente em termos litúrgicos e mesmo em nível teológico para com as pessoas de tendência mais tradicionalista. E, portanto, pode haver aqui um medo da parte da sociedade de que eles, neste pontificado, acabem por se tornar irrelevantes. Já existem dentro da Igreja algumas organizações que são tradicionalistas e, portanto, e que estão plenamente em comunhão com a Igreja, mas estes mantêm-se fora e correm o risco das pessoas passarem a pensar, bom, agora temos um Papa que olha com outros olhos para aqueles que, como nós, pensamos como assim, somos mais apegados às tradições antigas, existem lugares para nós dentro da Igreja, afinal, para que é que precisamos da Sociedade de São Pio X? E, portanto, eles podem estar a sentir que têm que agora que tomar esta atitude um bocadinho mais radical, um bocadinho para assegurar a sua base, que é, agora as pessoas ou estão connosco ou estão fora, porque até agora havia muita gente que ia lá de vez em quando, frequentava, não era bem, não pertencia, mas simpatizava, e agora há um risco muito maior, mesmo, sobretudo a nível dos padres, mas também a nível dos fiéis, de se continuamos com a Sociedade de São Pio X, estamos a colocar-nos fora da comunhão da Igreja. E isso essa questão coloca-se para perceber a dimensão que pode ter este cisma, não é? Porque a forma como vão reagir as pessoas mais conservadoras dentro da Igreja Católica, e estou a pensar também para ir a uma organização que tem bastante poder na Opus Dei, por exemplo, ou a forma como reagirem a ala mais conservadora da Igreja Católica a este cisma determinará a sua importância? Um ponto prévio. O termo conservador é muito vasto, abrange muitas coisas. E há conservadorismo a nível de valores e de nível moral, etc., a nível teológico, e depois há o conservadorismo litúrgico, e há mais tradição em que as duas coisas se juntam, exatamente. Isto para dizer que o Opus Dei tem muito pouco a ver ou se não mesmo nada a ver com este estilo de tradicionalismo de que nós estamos a falar. E se há coisa que a Opus Dei, aqui estou a falar de Opus Dei a nível de hierarquia e de estrutura, obviamente não a nível de todas as pessoas individualmente, se há alguma coisa que demonstrou foi no pontificado do Papa Francisco, em que muitos conservadores recuaram e tiveram medo de algumas das coisas que estavam a ser feitas. A Opus Dei sempre foi de uma fidelidade inquebrantável para com o Papa Francisco, mesmo numa altura em que o Papa Francisco ameaçava mexer na própria estrutura, nos estatutos da Opus Dei, podendo fazer alterações que teriam algum peso, e isso parece agora estar na prateleira. Portanto, mas eu pergunto isso porque tu há pouco estavas a falar que não era apenas uma questão litúrgica, e eu estava a pensar se há aqui alguma componente de poder, porque, por exemplo, um dos cardeais que tem feito pressão para haver mais abertura a favor desta sociedade é o cardeal Burke, que era o favorito do Trump e que é amigo de Trump e que tem feito alguma pressão para haver mais... O cardeal Burke acabou durante o pontificado do Papa Francisco por se tornar um pouco uma bandeira das alas mais conservadoras e mesmo liturgicamente mais conservadoras. Ele é uma pessoa que celebra com alguma frequência e com gosto o rito antigo, mas ele próprio já disse muito claramente que muitas vezes fala-se, para tentar não ferir suscetibilidades, ou falava-se até há relativamente pouco tempo da Sociedade de São Pio X como estando numa comunhão imperfeita, quando na verdade a comunhão ou se está ou não se está. O termo comunhão imperfeita era um termo usado um bocadinho para não ofender, para não se falar em cisma, e ele dizia já na altura que não, que a Sociedade de São Pio X estava numa situação cismática e portanto ele não vai simpatizar com a Sociedade de São Pio X. Um dos cardeais que também ganhou fama de ser mais conservador, o cardeal Müller, já veio dizer muito claramente agora a seguir ao consistório que individualmente e enquanto colégio de cardeais os bispos têm que ser muito claros a dizer que a Sociedade de São Pio X não tem qualquer legitimidade para avançar com estas ordenações e rejeitar categoricamente a razão de fundo
que leva a Sociedade de São Pio X a manter-se fora da Igreja, que é dizer que a Igreja, que a sede da Igreja em Roma está em erro, ou seja, que professa o erro e que defende o erro, ou a heresia, não é? Para usar o termo teológico. E portanto, porque no fundo é disso que estamos a falar. A Sociedade de São Pio X está numa posição um bocado bizarra de querer a bênção papal e a autorização papal por ser coordenações, enquanto ao mesmo tempo diz que Roma e o Papa... Ou seja, recusa a aceitar o magistério papal, não é? Está a querer que Roma lhe deu, não reconhecendo o poder de Roma de dar. Exatamente, mas fingindo que continuam muito fiéis a Roma e que reconhecem Roma, porque estamos a falar aqui de e este é o perigo que espreita para a Sociedade de São Pio X. Mesmo dentro do mundo dos tradicionalistas há muita variedade e há alguns grupos conhecidos como os sedevacantistas, portanto são os que não reconhecem a legitimidade do Papa, dizem que Roma não tem Papa, neste momento a Igreja está sem Papa e está desgovernada desde o Concílio Vaticano II. E portanto, eles agem com total autonomia e fazem o que querem, e aí estamos a falar de alguns grupos totalmente insanos, quer dizer, de loucura total. E o risco destes de conservadorismo extremos é de eventualmente derivarem para aí. O São Pio X está a fazer algum esforço para evitar entrar nesse mundo de loucura, dizendo, não, nós reconhecemos que há um Papa, nós reconhecemos o Papa, nós amamos o Papa, somos fiéis ao Papa, mas ao mesmo tempo a dizer que o Papa defende erros e heresias e promove erros e heresias. E com isso estão a contradizer o próprio fundamento do pontificado, que é a promessa de Cristo a Pedro, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja fundada sobre Pedro. E, portanto, uma das pedras angulares do catolicismo é que o Papa não pode professar heresias, não pode defender heresias e é guiado, isto é a infalibilidade papal, a nível de moral e de doutrina. O Papa está preservado por auxílio do Espírito Santo de defender heresias. E, portanto, ao dizerem, eles não conseguem manter este equilíbrio de defender as duas posições e estão neste momento numa situação muito difícil por causa disso. E há o risco de muitos dos seus fiéis, aqueles que ainda têm algum discernimento e, sobretudo, então, de padres que ainda estão envolvidos na organização, de pensarem, não, isto agora foi longe demais e procurarem outra forma de se reconciliarem com Roma fora da estrutura de São Pio X. E o cardeal Müller já pediu ao Papa para criar uma comissão para poder receber pessoas que venham procurar reconciliar-se com Roma fora da estrutura desta sociedade. E aí será quase um adeus definitivo a qualquer esperança da sociedade voltar a estar em comunhão com Roma, como aliás foi a própria sociedade que pôs fim a essa esperança quando houve agora, recentemente, conversações e diálogo doutrinal, eles vieram dizer não, claramente nós não podemos estar de acordo. Exatamente, o diálogo é inútil e, portanto, vamos avançar. Crescemos com mensagens diferentes sobre o que é aceitável a homens e a mulheres, sobre quem pode desejar e quem deve conter-se. O prazer é todo meu contraria a premissa de que o prazer deve ser contido e, em vez disso, celebra-o. Esta semana com Capicua, cantora, escritora e uma voz incontornável na reflexão sobre desigualdade, identidade e consciência social. Neste episódio, Mafalda Cruz conversa com Ana Matos Fernandes, mais conhecida como Capicua. Ao longo do seu percurso, tem cruzado a arte e o pensamento crítico, trazendo para o espaço público temas que muitas vezes ficam fora das nossas conversas. Capicua enfatiza que desde que foi mãe, pensa muito em como se criam rapazes feministas e considera que isso passa muito por dar espaço para que expressem a sua vulnerabilidade. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop.
É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.